Sejam bem-vindos para mais um AMFcast. Hoje eu tô com ele, Alex, mão de ferro. Beleza, aí, Alex? Vitinho, como é que tá? Poxa, hoje é um dia muito especial. Bom, como sempre, todo o nosso cast é muito especial. Mas hoje eu tô com dois convidados aí que eu tive o prazer pessoalmente de conhecer. Fui na loja deles, um atendimento maravilhoso. Puxa vida, hein? Fora os carros que são assim... Que showroom espetacular, né, Alex? Fora o showroom, o estacionamento, a garagem que eles têm auxiliar, onde os caras guardam os carros, é de tirar o chapéu. Aliás, eu tiro é por isso que eu fiz questão, falei com os filhos dele, bom, com o filho dele é um cara... Um lorde. Pelo amor de Deus. Estamos aqui, ó, com o Mauro e o Derso. Delso. Delso. É, meu pai chama Delso. Mauro Gaibari e Delso Calacibeta? Calacibeta. Sensacional. Senhores, sejam muito bem-vindos. Esse sobrenome eu nem vou falar, porque se no começo do nome eu já errou. Pelo amor de Deus, né, cavaleiro? Para no Delso. Para no Delso. Ô, Alex, acho legal a gente, antes de começar a conversa também, prestar as nossas solidariedades aqui pro povo do Rio Grande do Sul. Então, lembrando também que lá na MF Import a gente tá com um ponto de coleta de doações, né? Então, seguimos recebendo ali doações, caso você esteja com coisas aí para colaborar lá para a população do Rio Grande do Sul, traga pra loja, a gente vai fazer toda essa parte de enviar para lá, então, 100%, só deixar as suas doações junto com a gente. Qualquer coisa é muito importante. Então, uma garrafa d'água, se você tiver uma garrafa d'água para doar, 100% importante e fundamental e vai ajudar muita gente lá, tá? E lembrando também que toda a parte de superchat aqui hoje, reverteremos todo o superchat aqui para fazer doações lá para o Rio Grande do Sul. Então, deixe seu superchat, caso você não possa comparecer à loja para deixar os seus donativos lá, certo, Alex? É isso aí. Voltando à apresentação, então o Mauro e o Delcio, que é da Larte. Larte del Automobile. Como é que começou esse sonho na vida de vocês? Começou pela paixão por automóvel, que é o óbvio, né? E juntar o útil ao agradável, né? Trabalhar com o que você gosta, que infelizmente nem todo mundo consegue fazer. Então eu comecei um pouco antes do Mauro em carros clássicos e adquiri uma experiência no mercado e lancei a Larte, chamando Larte del Automobile. Hoje a gente reduziu para Larte, porque nós temos uma linha de moda, né, de confecção, então para ficar mais elegante a etiqueta, melhor, mais arrumado. Mas é uma loja focada em carros clássicos importados, europeus, americanos e nacionais. É tudo, né? O que se entende que carro clássico não é só o carro antigo, né? Exatamente. Muita gente, quando fala clássico, só lembra de carros com 30 anos. Isso não é uma verdade. Que é o que a gente vinha falando sobre isso, eu e o Alex, que tem carros que nascem clássico. Uma Mercedes AMG nasce clássico, uma Série M da BMW nasce clássico, e assim por diante. Não precisa ser antigo para ser clássico. Então a gente trabalha com tudo um pouco, uma clínica geral, né? Muitas vezes a pessoa, mas lá só tem carro caro. Não é disso, a gente tem carro de todos os valores, então tem para todos os bolsos. E todos os gostos. Em todos os bolsos, né? Porque muitas vezes o cara, eu não consigo comprar. Ontem mesmo eu escutei um cara falar assim, poxa, um carro desse era 200, hoje está impossível comprar. E falei, vai continuar. Se você ficar nesse pensamento, daqui 2 anos, você vai falar, então, me quer comprar, compra logo. Você tem a grana, compra, porque carro antigo é isso aí, você vai comprar, vai usar, vai ganhar uma grana ainda se quiser vender. Quer melhor que isso? O carro clássico é isso. Exatamente. E na maioria das vezes não paga IPVA, né? Que é um grande negócio. É um benefício, Complementando o que o Mauro falou, é verdade. O carro, se a Porsche lança uma GT2, normalmente quando ela lança a GT2 RS, ela solta 300, 400 unidades, às vezes um pouco mais, já nasce clássico, porque tem uma edição limitadíssima. Então, todo carro zero, com edição limitada em produção, já nasce clássico. Perfeito. Isso é legal. E quanto tempo a Larte? Ela nasceu? A Larte já está no mercado há 15 anos e eu estou no mercado há 18 com carro clássico. Há 18. E antes disso, você, Delso? Eu trabalhava numa loja de automóveis antigos,
foi onde eu adquiri experiência. Aonde? Fala pra nós. Na Private Collections. Private Na Collection. Private. Que legal. Comecei lá. E você, Mauro? Eu tô um pouquinho mais antigo, né? Ah. Eu tô no ramo do automóvel há 44 anos. 44. E aí a minha melhor momento, vamos dizer assim, na época que se vendia carro, quando existia Google, não tinha internet, não tinha nada, até eu tinha um funcionário na loja, que o dia que chegou um computador era um senhor muito engraçado, ele falou, essa merda não vai dar certo, ninguém sabia o que era computador, então, e hoje não, hoje todo mundo sabe tudo, e lá na Barão de Limeira, eu trabalhei na Barão de Limeira há muitos anos, então eu vendia carro para revendedor, o que é muito mais simples do que vender para o particular, né? E aí tinha um volume grande, era bacana. Aquilo foi uma escola, né? Uma pós-graduação. E eu fiquei nisso. E eu sempre gostei de carro antigo e carro clássico. E eu percebi que o mercado estava muito canibal em carros seminovos, né? Até o Cavaleiro estava dizendo isso aí. Ele é muito canibal, porque você tem um carro aqui, você pede 100 mil, o cara sai daqui, o outro fez 98, ele vai no outro 90, aí volta em você, olha, tem 97. Tem opções. O carro clássico não proporciona isso. Porque, de repente, você tem uma única unidade no Brasil, ou 2 ou 3, que não estejam disponíveis à venda. Então, é muito confortável vender. Ou é aquele ou é aquele. Não tem o que fazer. Então, não tem essa disputa, essa né? disputa que é canibal, né? Eu vejo, o pessoal sofre muito. Como vocês estão trabalhando, como vocês dizem, naves, né? Carros Isso. caros e tal. Tem muita gente pensando nisso. E muita loja entrou nisso, entendeu? E a disputa fica muito grande. E o mercado de clássico, além dessa vantagem, ele tem a vantagem de que você consegue um network muito bacana, as pessoas se conhecem, a inadimplência é zero, o risco fica muito menor e você conhece comunidades diferentes. Então, se acrescenta muito na tua vida social e tudo. Então, o carro clássico é uma paixão. E muito legal trabalhar com isso, entendeu? No caso dos carros clássicos, onde a gente sabe que às vezes são modelos únicos, né? Sei lá, um Corvette na cor azul de tal ano. Como estipula o preço desse veículo? Como que esse carro chega na loja de vocês e precisa ser avaliado para ser estipulado um preço dele? Quais são as tendências ali A que vocês seguem? avaliação é o mercado internacional, né? O preço lá fora. A gente agrega a qualidade do carro, a procedência do carro, né? E ano, uma série de outras coisas, né? Dependendo se o carro for match number, que é o motor e câmbio nascido com o carro, tem um valor muito maior. Então você faz toda essa equação para chegar num valor. Então pega, sei lá, mercado europeu, tal valor, mercado americano, tal valor. Um Jaguar, quanto ele custa lá fora, transforma em real, e aí você precifica mais ou até menos, dependendo do nível do carro. E no nível inclui a originalidade, a procedência, quantos donos ele teve, o histórico, né? Exatamente, o histórico do carro é super importante. Mais importante. Tem carro que tem história. E ter o motor original é o mais importante, na precificação top. Dependendo do carro, né? De carros, como você fala de carro de valor agregado alto. Agora, quando você pega um Fusca, por exemplo, você leva em consideração, óbvio, o estado geral do carro e principalmente a tapeçaria. Ele tem que ter a tapeçaria original. Muita gente, o cara muda, bota um banco ali, parece que ele botou São Paulo dentro de Campinas, né? Ele pega um banco de Jetta e põe num Fusca. Põe o banco recargo. Fica uma merda. Então, tudo isso aí agrega valor, originalidade, né? E no caso de carros, como ele fala, match number, assim, quando você vai pegar uma Porsche S 1972, é muito importante que ela tenha, esteja com o mesmo motor que ela estava e o câmbio. Isso aí agrega muito valor, entendeu? Mas nós temos um ano de Fusca que entra nesse lance do motor ser importante. Por exemplo, você pega o Fusca Split Window, que o vidro traseiro é dividido, na década de 50, o motor nascido nele é 1100. E você encontra muitos com motor 1200, 1300. Aí ele perde valor. Perde muito. Muito valor. Então, até o Fusca tem problema se não for um motor original. Mas um Fusca de 400, 500 pau, não um Fusca de 40, 30, nós vamos falar. Aí Nós estamos falando aí de um Fusca de Fusca 400. um Fusca de estirpe, né? E aí tem aquele motor 1100, que é original, a maioria não tem, né? Entendeu? E costuma aparecer esse tipo de Fusca lá para vocês? Sumiu um pouco. Ele sumiu. Sumiu, né? Sumiu.
Hoje Porque- quem tem não pensa em vender, Não, né? tem um colecionador de São Paulo que deve ter hoje uns 15 a 20, todos iguais, sim. Porque ele percebeu que é um carro em extinção e que o preço está alavancando muito e ele resolveu comprar tudo que aparece. Eu posso tentar chutar o nome? Camilo Cristófaro? Não? Não é. A dele é eclética demais. Né? Ah, Tem A carros do Camilo, importantes. a do Camilo é boa. é bem legal. Tem carros Até bem importantes. um brother meu comprou um Fusca com vocês. Johnny Johnston. Opa. Comprou um Fusca preto. Aliás, Johnny, abraço. Proprietário aí da Armada Performance. Exatamente. Comprou um belo exemplar com vocês lá. Aliás, fazendo uma propaganda para a Armada, eu só faço as minhas mexidas no Modificaçõezinhas. as modificações de As carro, apimentadas. as apimentadas com eles lá. Sensacional. São legal. excepcionais. Excepcionais. E esse tempo É que um vocês... remap. Remap. E esse tempo que você está na Larte, 15 anos, né? Eu fundei a Larte há 15 anos 15 atrás. anos. Sempre ali em Moema, na Hélio Pellegrino? Não, a gente começou num escritório perto daquele hotel Nick, na Brigadeiro Luiz Antônio. Ele começou sozinho, né? Que ele A nem gente me conhecia. comecei lá com um escritório num prédio antigo, coincidentemente. Aí de lá eu conheci o Mauro, a gente se juntou, montamos uma loja na 9 de Julho, ao lado da Offner. Mas lá não tinha... João Cachoeira ali, né? Na esquina. João Com o Cachoeira. nome Larte. Com o nome Larte. Só que lá não tinha problema de estacionamento, a gente perdia muita venda, o imóvel era muito pequeno, era bonito, mas muito pequeno. E aí a gente conseguiu esse imóvel que nós estamos hoje, na Hélio Pellegrino, que é bem maior, né? Apesar de ser maior, a gente tem um limite para colocar carros em exposição, porque isso atrapalha se você colocar muita quantidade de carro. Então, a quantidade legal para você não perder uma venda é entre 12 e 15 carros. Aí todo mundo acha que não, né? Pô, se vocês tivessem uma loja com 50 carros... Não, se eu tivesse uma loja com 50 carros, eu ia perder venda, porque confunde. A pessoa vai com foco e começa com muitas opções, ela perde o foco, aí quer parar para pensar. Nessa de parar para pensar, Você perde a venda. perde a venda. Eu ia até fazer uma pergunta em cima disso. É normal o cara chegar com um carro específico na cabeça e acabar levando outro? O Mauro tem essa habilidade, ele vai contar daqui a pouco, mas um cara foi lá para comprar, eu não lembro direito, um Carmanguia e levou um Corcel. Não. É a habilidade dele. né? Na verdade é o seguinte, o vendedor de automóvel, ele tem que Ele sente a necessidade. perceber a necessidade do cliente. Muitas vezes o cara está querendo comprar um carro que não conversa com ele. É ser mais um consultor do que um Exatamente. vendedor. Então, é venda consultiva. Exatamente. Você vai dizer, olha, o legal para você é isso aqui, entendeu? Por outro lado, você não perde a venda se você observar. Já escutei muitas vezes o cara, mas como é que você sabe disso? Você vê, porque o cara quando desce no carro, só dele segurar na chave, você já sabe se ele guia ou não. É verdade. Entendeu? Aí você já começa a fazer uma análise. Você tem que ter essa noção. Esse cara que ele está falando, por exemplo, que aconteceu, ele era o Marcos, né, Bitelli, é o presidente O Marcos Bitelli, é do isso aí. Colégio de Porto Seguro. Puta, o cara tem coleção de carro, um Eu cara... estudei lá até, hein? Aí ele chegou lá para ver uma Pagoda, uma Mercedes conversível, para quem não sabe, a Pagoda é bem cobiçada, né? E vermelha. Aí ele chegou, ele e o filho, são fantásticos os dois, né? Olha, vendeu. Pô, mas vendeu, eu queria ver o carro. Aí eu comecei a conversar com ele e percebi que ele gostava de BMW. Aí eu vendi para ele uma BMW Série 6 preta. Maravilhosa. Que ano que era? Maravilhosa. Acho que é a BMW 7,6. Nossa. Maravilhosa. Maravilhosa. Mais legal que a Pagoda. Aí ele pegou no final, ele falou, eu quero entender isso aqui, cara. Eu vim comprar uma Pagoda vermelha conversível e tô saindo com uma habilidade preta fechada. Você é perigoso. E ele é um grande amigo nosso. Sabe? Um abraço para ele também. Isso aí. Grande abraço, aliás. Porque você vai entendendo a necessidade e o cara depois acaba te agradecendo, né? Sim. Porque, de repente, ele compra um veículo na emoção E o depois cliente se naquilo- sente seguro, né? Ele vê que você não está enrolando, você Exatamente. está ajudando, né? No teu caso, vocês vendem carro blindado, muitas vezes o cara tem uma necessidade de um carro X e está querendo levar um Y, você é obrigado a dizer, olha, aqui você não vai se sair bem, ó, vai te atender melhor aqui. E o vendedor tem que ser muito assim. Eu tive esse momento essa semana. Ontem, eu falei para um amigo nosso, cliente, não, esse Mini Cooper blindado não vai te servir. Você Legal. vai ficar um mês e vai me ligar.
Não é o carro, espera um pouquinho. É isso aí. É super Espera um pouquinho, importante. espera um pouquinho. Vai entrar o carro que você Parabéns. É isso aí. quer. Porque... Essa análise é super importante. E como vocês vão extraindo essas nuances ali do cliente de vocês? Quais são os perfis que vocês vão levantando ali para ir construindo todo esse perfil? Experiência, né? É, experiência. Você tem cliente, a gente tem alguns clientes, você tem um cliente técnico. Ele quer explicações detalhadas. Você tem um cliente coach, que a gente chama, o cara rápido. Se você ficar com explicação, ele vai falar, cara, eu volto amanhã que eu estou ocupado. E vai embora. Ele não tem paciência. Então você tem que sentir o perfil do cliente. Às vezes quando vem com a esposa, e se a esposa for a controladora da situação, você tem que dar mais atenção para ela, porque senão você perde a venda, entendeu? Então é uma habilidade que você constrói com o tempo, né? E o mais importante é a honestidade, né? Ser honesto, Ser honesto é a grande malandragem. Primeira É a coisa. grande malandragem. E assim, eu tenho como lema, sempre tive, mesmo trabalhando na boca do automóvel, que ali era pedreira. Isso, Barão de Limeira, né? Era pedreira. Ali eu fiz muitos negócios. Aí eu fazia na época com Alto Buono, Então, Nenê Gragnano, uma turma o Nenê Graiano estava na Independência. Pra você ter uma do ideia, Cambuci, né? eu vendia carro para o Nenê Graiano. Então, eu vendia para ele vender para revendedor, que ele também vendia. Isso. Então, imagina o volume de venda que a gente tinha. Foi um momento muito bacana. E eu estava te falando isso, quando a gente faz essa análise, né, da pessoa, venda é time também. Se você ficar conversando muito, você perde a venda, porque o cara vai pensar. O maior inimigo do vendedor, você sabe qual é, não? Eu só te cortando um pouquinho, Ah. eu tinha um vendedor nesse naipe que eu chamava ele de Roberto Carlos, que é 1 milhão de amigos. Eu falava para ele, ótimo, maravilha, mas precisa Exatamente. matar. Precisa fazer o cara assinar A turma também, te né? adora, 1 milhão de amigos, mas e aí? Isso é ótimo. E o negócio? E o negócio? Mas fala aí. O maior inimigo do vendedor é o travesseiro. Se deixar o cara dormir, amigão, amanhã ele acorda com outra ideia. Então, venda é time, desde que aquilo sirva para o sujeito, entendeu? Isso. E aí tem uma coisa que quando se fala, pô, você tem concorrente? Óbvio que a gente tem concorrentes. Mas não é só no ramo de automóvel. Isso eu aprendi. A gente tem concorrente, deixa ele falar, ele vai explicar. Isso eu aprendi, é uma história interessante. Fala aí, Delção. Quando eu trabalhava lá na Private, eu era gerente da loja e o dono da loja resolveu contratar uma empresa para ensinar técnicas de venda. Eu fui contra. Falei, cara, a gente não precisa. Nós estamos sozinhos no mercado, a gente domina, vai gastar dinheiro à toa, muita teoria, né? Esses caras são muito teóricos e tal. Aí, mas mesmo assim contratou a empresa, como a gente estava na Avenida Europa, era importante, e eles foram, a Private foi a pioneira, né, no negócio. Aí o dono da empresa veio pessoalmente com a equipe dele, aí começamos a conversar, apresentou todo mundo, me apresentou como gerente, ele falou, tá, você que é gerente e tal, me cita os seus concorrentes. Eu falei, cara, olha, sem querer ser prepotente, sendo prepotente, nós não temos concorrente. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, absoluta. Tem alguns caras que vendem carro, mas não no nosso nível, né? Com essa bagagem, com essa coleção que a gente tem, com essa estrutura, com esse charme, com essa elegância, não tem. Ele falou, pô, você tem certeza? Eu falei, absoluta. Ele falou, poxa, se eu te provar que você tem bastante concorrente. Eu falei, cara, acho que você está equivocado. Se você provar que eu tenho bastante concorrentes, eu vou ajoelhar nos seus pés e vou pedir perdão. Ele falou, não precisa, mas eu vou te provar. Então ele falou assim, ó, se um cara entrar aqui para comprar essa Mercedes que está aqui, e por algum motivo ele fala assim, Delso, eu vou pensar, e vai embora. No caminho ele recebe um telefonema, e nesse telefonema a pessoa fala assim, pô, cara, aquela sala que você estava louco para comprar, vagou e está liberado, eles vão pôr à venda amanhã, você não quer chegar já e resolver, senão você vai perder essa sala. Estou indo para aí. Seu primeiro concorrente, a imobiliária e a sala. Ou ele vai embora, no caminho ele lembra que é aniversário da mulher dele. Puta, aniversário da minha mulher, esqueci. Corre pro shopping para comprar uma joia. Seu segundo concorrente, a joalheria. E me citou vários.
E aí, realmente, nós temos concorrentes em qualquer setor da Exatamente. economia, né? Aí eu falei, porra, vou ajoelhar nos seus pés. É que você tava pensando pro segmento. Exatamente, mas a gente... Natural você ter São os essa... diretos e os normal. indiretos. Isso em todos os segmentos, né? O cara que está escutando a gente aí, que é médico, advogado, engenheiro, você tem vários concorrentes que não são da sua área, fique esperto. Por isso que eu falo sempre, você copiar o que está dando certo, legal. O difícil é criar. É ser o diferente, né? E nesse ramo nosso, a gente tem que toda hora estar inovando e fazer o diferente. E é difícil. Se você tem uma loja que nem vocês estão num patamar muito legal, chegar lá é difícil, mas se manter é muito mais. Então, você tem que ter excelência no atendimento, como você falou. Você tem que atender a necessidade do teu cliente antes que ele a tenha. Você prometeu entregar um documento amanhã para o cara, quarta-feira. Você sabe que não vai sair, já liga hoje. Olha, seu documento só vai sair na sexta. Você acalmou o cara. Agora, se deixar ele te ligar para cobrar, você já tem problema. Então, a tua equipe tem que estar muito sincronizada e todo mundo falando a mesma língua. Carta na mesa, né? Exatamente. Isso é super importante. A gente procura fazer isso ao máximo. Hoje a gente falou, pô, eu vou centralizar tudo aqui, ótimo. Porque abrir várias lojas é fácil, porque a gente tem volume de carro, tem muito carro consignado, tem muito carro que a gente pode comprar, tem uma série de coisas. Mas o problema é material humano para cuidar disso. Você não vai conseguir estar em todas as lojas. Então é mais importante você botar tudo debaixo da tua asa e a tua equipe estar lá em sincronia, todos juntos num local só, do que você ficar dando tiro para todo lado. Teu volume diminui com certeza, porque a tua eficiência vai ser menor. Sim, com E certeza. complementando o Mauro, rapidinho, mais importante até que a venda é o pós-venda. Isso é o nosso... É ali que você fideliza o ali que cliente. você fideliza o cliente. Porque e principalmente carro antigo, né? O cara, pô, mas se quebrar, se acontecer um problema na embreagem, me liga. o tempo As todo. pessoas chegam pra vocês repletas de medo? Tipo, de, Mas de o fazer a antigo, mas no aquisição? antigo não tem que ter a garantia, tem? Vocês ainda Não, a dão garantia, pouquinho? existe uma garantia de lei, né? De Por lei? 3 meses, motor, Mas no câmbio. antigo não tem isso. Eu costumo... Desculpa se ia falar alguma coisa, aí ele cortou, mas é só para complementar isso. A questão de garantia. Óbvio que você tem que ter bom senso. Sim. E o pós-venda é super importante. Vender é fácil, difícil é administrar a venda. Então, isso é fundamental. No carro novo, quando você vende, não acende a luz do porta-luva, o cara, pô, vai acender a luz do isso aí. porta-luva, louco. No carro antigo, o cara saiu, andou 100 metros, começou a ferver. O cara liga, já comecei a me ferrar, porque faz parte do contexto. Ele tem um problema. Entendeu? O cara que está preparado, que conhece carro antigo. Muitas vezes o marinheiro de primeira viagem chega lá, se você está preparado para ter um carro antigo? Por quê? Aí você tem que dar, olha, porque o carro antigo vai encher o saco, você não vai usar ele sempre. É que nem a geladeira. A geladeira dura... minha geladeira lá em casa tem 30 anos. Por quê? Porque ela está ligada o dia inteiro. O ar-condicionado você liga e desliga, ele quebra. O carro antigo você tem que usar. Se você não usar, ele vai te encher o saco. Só que aí a gente tem uma equipe... Quando eu vendo um carro, eu vendo um contexto, amigo. Se você tiver algum problema, precisar de um guincho, você vai ligar para essas duas pessoas que trabalham comigo, eles vão te dar toda a assessoria a qualquer horário. Então fica... Aí o cara, assim eu tô tranquilo, vou comprar um carro antigo. É igual a blindagem, quando a gente vende o produto blindagem. Exatamente. Idêntico, dessa mesma forma. Está preparado, está colocando um objeto dentro do carro, que é a blindagem, e sempre vai ter um probleminha. O outro, um vidro, um sobe e desce, um bate e volta. Delaminação. Isso, mas a equipe está aí preparada para te atender. E tem que ser. Eu tenho tem que ser. eu É tenho o uma diferencial. Eu tenho uma história interessante esse negócio. Quando a gente vende um carro, a gente fala do pós-venda, para o cara ficar tranquilo. Eu dou meu celular, quando eu atendo pessoalmente, eu falo, pode me ligar, qualquer problema que você tiver. De sábado, domingo, a gente tenta resolver, pelo menos mandando uma plataforma. E aconteceu uma coisa bem interessante. Eu vendi uma Porsche 1977 para o Luiz Eulálio Bueno Vidigal, um cliente antigo meu, um cara bacana. E o carro dele, ele foi num domingo de manhã para a casa de um amigo, ia ter um almoço. Ele pegou a marginal. Quando ele pegou a marginal, o carro quebrou no meio da marginal, sentido Interlagos, num lugar que não tinha acostamento. Então o carro parou do lado esquerdo, na via de acesso, assim. Meu Deus. Super perigoso. Ele com a mulher, e na realidade tinha escapado uma mangueira. A mangueira da bomba de gasolina. E ele me ligou, Delcio, poxa, o que eu faço? Você tem como me
como mandar um caminhão. Falei, cara, tô indo para aí. Eu estava sentando para almoçar nesse dia em casa. Aí minha mulher falou, onde você vai? Falei, socorrer um cliente. Ela falou, você está de brincadeira. Eu falei, não, daqui a pouco eu volto. Peguei, entrei no carro, liguei para o cara da plataforma que atende a gente há anos. Ele já estava indo a caminho, eu fui, cheguei, parei o carro atrás, pus os dois dentro do carro e ficamos esperando a plataforma. Quer dizer, deixei os caras seguros, tranquilo. A plataforma chegou, demos o endereço, eu levei eles primeiro para casa, deixei eles em casa e corri para minha casa. Finalizei meu domingo. Então, esse atendimento, que parece um exagero, para mim não muda nada. Tá, eu ia almoçar às 1h30, almocei às 2h30, atendi um cliente, fiz com prazer, senão eu não faço, e isso faz parte do pós-venda. Parece um exagero, mas é verdade. É verdade. Isso é muito importante, porque eu ouço muito, a gente, hoje em dia não vende carro, a gente vende prestação de serviço. É isso aí. Exatamente, é a tal da consultoria, né? Consultoria. E até você, Mauro, falou sobre o marinheiro de primeira viagem no mundo dos carros antigos. Como explicar o contexto, às vezes? Porque é um perfil realmente diferente do cara que já tem uma... Por exemplo, o cara já tem 5 carros antigos, ele já sabe como é viver esse mundo, né? E como explicar para um marinheiro de primeira viagem? É a tal da sinceridade, né? Você tem que falar para ele todos os prós e contras. Comprar carro antigo tem muito mais coisas a favor do que contra. A grande dificuldade é você ter alguém que possa te ajudar no sentido manutenção. O resto é só alegria. Porque o carro antigo tem uma coisa muito legal também. O cara compra um carro conversível antigo, ele não se preocupa com assalto. Por quê? Porque o carro antigo ele não provoca inveja, ele provoca admiração. Perfeito. Então, até o ladrão, tio, mas que caranga, o cara não vai te roubar, porque ele vai achar ele não sabe quanto vale. Ou se ele sabe, ele está envolvido com a emoção do carro antigo. Quer dizer, o cara volta ao passado, que é muito disso, entendeu? Valor afetivo. Então, o carro tem muita vantagem. A desvantagem é só o que a gente oferece, que é uma assessoria pós-venda para o cara ficar tranquilo. Tem o André Rocha, que hoje ele é diretor financeiro do Red Bull Bragantino. E ele chegou um dia na loja, começou a conversar com o Gustavo, ele falou, eu tenho que fazer algumas perguntas, eu quero entrar nesse mundo de carro antigo. Tem alguém que possa me atender aí? Ele falou, eu te atendo, mas é melhor você falar com meu pai. Aí ele veio, entrou na sala, falei, pai, o cara quer conversar 1 hora, não tem problema, manda ele entrar. Aí eu atendi, expliquei tudo para ele. Hoje ele deve ter uns 10 carros antigos. E o primeiro carro que ele comprou, eu disse assim, olha, o carro mais barato do mundo é o pronto, tá? Carro para fazer não é barato. Mas ele insistiu em comprar uma BMW que a gente estava restaurando. Eu falei, não é aí que você tem que começar, mas você quer, vamos embora. Tanto é que isso deu pós-graduação para ele. Ele nunca mais vai comprar um carro para fazer. Ele já começou na pós-graduação. Exatamente. Você avisou. E eu fiquei quase 2 horas conversando com ele. E ele entrou, e hoje ele é um cara conhecidíssimo aí no mundo de carro, de antigo mobilista. E ele é um cara muito inteligente, ele comprou carros importantes, é uma pessoa muito querida. Até depois desse atendimento, ele mandou uma mensagem que está no site lá, agradecendo que ele era um marinheiro de primeira viagem, que a gente disponibilizou um tempo para ele. E é uma mensagem muito bacana, tá até no site do André Rocha. Como que ele chama? André Rocha. André Rocha, que legal. E ele entrou nesse mundo, hoje ele é conhecido e amigão da gente, né? Então essa coisa de falar a verdade, falar, amigão, tá preparado? É isso aí. Eu queria que ele comprasse um carro pronto, mas ele insistiu em comprar um para fazer. Eu falei, você vai dançar. E ele não deu outra. Inclusive, você pode até entrevistá-lo, porque ele vai te contar essa história, entendeu? Então, é muito legal. O cara vira seu amigo, falando a verdade. No caso do André, por exemplo, que pegou o carro que estava no processo de restauração, ele foi com a intenção de outro carro ou ele já foi querendo, por exemplo, essa BMW que estava na restauração? Ele foi para se ferrar mesmo. Ele queria comprar o carro para restaurar, entendeu? Podia ser um furo, ele queria um carro para restaurar, mas ele gosta de BMW. Hoje ele está voltado mais para Alfa, ele está comprando só Alfa, mas ele queria mesmo, ele queria essa experiência. Tanto é que o carro demorou 6 anos para ficar pronto. 6 anos? Uma coisa que deveria demorar 2 no máximo. Só que ele aprendeu muito,
E ele tá aí. É um cara bacana até para você trazer, contar essa história. Tem muita história legal, a coisa do valor afetivo. Outro dia chegou uma senhora na loja, ela é amiga nossa, a Marcela. Tinha um Thunderbird azul, ela falou, esse Thunderbird foi no meu casamento. Há 30 anos atrás eu entrei com esse carro. Exatamente Esse esse. carro, eu falei. Inclusive depois eu posso até te mandar as imagens, você pode até colocar A aí. gente coloca. Aí ela chegou, eu falei, será que é? Quando ela me mandou, era ele mesmo. O carro do casamento dela. Então, Inacreditável. naquele momento, ela voltou ao passado, que é isso, esse... E Aquela nostalgia. a vida é tão breve, né? Assim como voltar ao passado é uma coisa muito rápida. E o carro antigo faz isso, você voltar num momento que você foi feliz, ou até não, mas ele faz você voltar nesse tempo. Quando você passeava com seu tio num carro diferente, eu chegava teu pai com uma caranga, você fala, nossa, que carro é esse? E aquilo marca. Por exemplo, meu pai tinha uma Taunus vermelha, que o volante era vermelhinho assim, me lembrava gelatina. Eu gostava de gelatina, eu nunca mais esqueci, eu adorava esse carro. Então tem coisas que não saem da tua mente. A memória afetiva é uma coisa impressionante no carro antigo. E o cara compra, às vezes, nem gostando, né? É que ele era apaixonado pela menina no ginásio, aquela gatinha linda, maravilhosa, aí passou 40, 50, vai todo mundo lá no encontro do ginásio. Ele chega e fala, meu Deus, como é que eu gostava dela? E ela olha pra ele e fala o mesmo, porque a gente não se sente velho, acha só que o outro tá velho. E o carro antigo é bem isso, pô, eu queria ter esse carro. Aí você começa a andar e fala, mas como é que eu gostava dessa merda aqui? Não tem ar-condicionado, um baita de um calor, tô suando, colando no banco. Como é que eu gostava? Todo duro. Então o carro antigo é muito disso, E entendeu? você mexe com emoções, né? Tem uma história engraçada com o Thunderbird, é engraçado isso. Eu tava com o Thunder na loja também, chegou um cliente que já é cliente nosso, tal, ele falou, pô, cara, esse Thunderbird aqui foi o primeiro carro que o meu pai deu para minha mãe. Eu falei, pô, que legal. Eu falei, sua mãe é viva? Ele falou, é. Eu falei, traz ela aí que eu levo ela dar uma volta. Ele falou, você tá de brincadeira? Eu falei, traz, vou levar ela dar uma volta. Ele trouxe. A mãe dele é uma senhora francesa, assim, brasileira já, mas de origem francesa, elegantérrima. Aí ela chegou, ela ficou super emocionada. Posso entrar no carro? Eu falei, lógico. Ela entrou, ficou no volante e tal. Aí levei ela dar uma volta. Cara, ela chorou o trajeto. Aí quando a gente parou o carro assim, ela ficou super agradecida. Enfim, a gente revive, né? Porque isso é reviver, né? O marido dela já morreu, já faleceu. Voltar no tempo. Ela voltou no tempo assim e ele ficou tão agradecido, cara. Ele passa toda semana na loja para falar essa história, pô, cara, o que você fez com a minha mãe. Então isso é legal. Às vezes você vende um carro, o cara se emociona. O André, o Mesquita, não sei se vocês conhecem, Alexandre Mesquita, que tem vários carros antigos. E ele foi entrevistado num programa aí sobre ele comprou um Mustang com a gente. Otávio Mesquita. Não. É um vendedor de carro. Tá. Ele comprou um Mustang com a gente. É o Ale Mesquita, ele é vendedor de carro. E ele chegou na loja e ele falou, pô, eu quero comprar esse Mustang. Aí, mas eu quero dar um carro na troca. Eu falei, o cara não pega. Não vai pegar, cara. Puta, mas eu queria tanto. Mauro, eu vou abrir pra você. Esse carro era a capa do meu caderno no colégio. Esse carro. Eu sonho com esse carro até hoje. Eu falei, é mesmo? Então você vai ter que comprar o carro. Eu vou dar um jeito de você comprar esse carro. E ele falou isso outro dia até emocionado numa entrevista. Eu vou dar um jeito de você comprar esse carro. Eu consegui fazer, dar um Dodge, dar a diferença. Eu fiz tudo que eu podia para ele comprar o carro. Então ele ficou numa gratidão. Ele não vende esse carro por dinheiro nenhum. Então aquele carro, imagina, o cara no colégio, um moleque, a capa do caderno é aquele carro. Não é que é um carro igual, era aquele carro. E ele conseguiu realizar esse sonho que ele mentalizou tanto aquilo. Então aquilo foi uma vitória tão grande para ele, que ele conta isso emocionado, sempre que ele conta. E eu fiz tudo porque eu me coloquei no lugar dele. Eu falei, não, ele vai comprar esse carro. Vou ter que Agora ele vai comprar esse carro. Aí eu fiz a cabeça do dono do carro. Nós ficamos com o Dodge dele, na troca. Eu falei, olha, eu fico com o Dodge, tipo assim, o Dodge valia na época 160 mil e estava entrando por 150. Falei, parcela aí, a gente não vai ganhar nada, só para fazer um negócio. Tudo para ele... Só para você realizar esse sonho. Realizar o sonho. Ele ficou chorando, cara. Ele recebeu o carro chorando. Coisa louca. Isso é o carro antigo, é muito legal. É o valor afetivo. Ele provoca essas emoções que são indescritíveis, né? E depois vendeu o Dodge, porque Dodge vende, era um Dart? Não era um RT. Era um RT? Lindo.
Mas vendeu. Mas eu nem estava preocupado com isso, eu estava preocupado que ele comprasse o carro. Porque se o carro escapa e ele perde, Frustração. ia dar uma frustração nele. Tá, isso aí tá no YouTube, essa história dele. Em que momento virou a chave pra vocês pra ir pro vestuário também? Então, a gente resolveu montar a segunda loja para expandir. E a gente percebeu que montando a segunda loja não deu certo. Porque o que o Mauro estava falando em off pro Alex. E onde que era essa loja? Era perto da Chácara Flora. Na Vereador José Diniz. O problema é material humano, né? A gente tem um atendimento diferenciado, o Mauro um pouco mais de negócios, eu sou um cara mais técnico. Então, a gente juntou as duas forças, né? E é difícil, porque eu sei porque eu tive já uma equipe de venda e você tenta entrar, os caras entrarem numa linha de conduta, os caras não vão. Eles têm já um ranço da venda, de vendedor, né? E então não deu certo. Essa loja, depois de 6, 7 meses, a gente resolveu Só guardar carro. só guardar carro lá, virou um estacionamento. Aí, conversando com o genro dele, aliás, o genro dele, num almoço com ele, o genro dele, Paulo, como é que é o sobrenome? Paulo Aguiar. Paulo Aguiar. Aliás, o Paulo Aguiar, na minha opinião, um dos maiores publicitários do Brasil. Tem vários prêmios em Cannes, tem vários Cannes que ele ganhou. Então, um cara respeitadíssimo, um gênio. E o Paulo falou pro Mauro, pô, Mauro, cara, por que vocês não montam uma confecção? Como chama a agência dele? Não, Ele trabalha, hoje ele trabalha solo, né? Frila, né? Free. Não, ele tá numa empresa ainda de game. Me enveredou por esse caminho aí. Mas ele vem de agências de publicidades grandes aí. Eu não sei o nome, mas as principais aí. E aí ele deu Aí ideia... a gente, para fazer o resumo da ópera, a gente percebeu que é mais fácil você expandir com produtos do que aumentando a quantidade de loja. Então, produto. De repente lançar, sei lá, café latte, caneta, perfume, vestuário. Tem muita coisa legal. A MF Cash, a MF Blindagem. É isso aí. É isso aí. O caminho é esse. Entendi. E é legal, eu vi. Vocês têm até o Instagram, né? Na qual eu sigo, Sim. que é o Lart Shop, né? Lart Shop. Exatamente. Muito legal. bem E legal. vocês têm uma vitrine lá na loja? Pô, achei a loja muito bem montada. Montamos uma lojinha lá, né? Ele que... O decorador da loja, vocês precisarem de uma decoração, é o seu Deus que determina tudo. Inclusive, Parabéns, eu, Nelson. eu Olha, não- mas eu Umas nunca- salas eu assim nunca fiz- Aí que super tá. bacana. Agora- Vitinho, ó, vale a visita, viu, Matheus? Agora é Carro importante, maravilhoso. mais Ele importante. tem bom gosto, eu Não, nunca dou nem palpite falando- na coordenada. Falando sério, a sociedade é uma coisa muito importante. Para quem tem sócios aí, a gente tem uma sociedade bem interessante. Então, por exemplo, ele é um cara muito habilidoso em negócios. Eu não me intrometo. Né? É carta branca. Às vezes eu fico sabendo depois que fechou. Então, estou nem aí. A contrapartida é verdadeira. Então, por exemplo, essa parte Organizado. da arte do negócio, né? Ele deixa ao meu critério, né? Então, e ele não se intromete. Então, aí flui. Outro dia entrou uma senhora na loja, uma marchand, mas de idade já, uma mulher bem tarimbada. Ela virou, ela estava sentada na sala de espera, eu saí 3 ou 4 vezes da minha sala, uma hora ela falou assim, o senhor é um dos donos da loja? Eu falei, sou sim, senhora. Ela falou assim, quem que faz o layout, combinação de cores das paredes, arruma os carros? Eu falei, olha, coincidentemente sou eu. Ela falou, olha, aqui tem uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum. Ela falou, tem a harmonia da arte aqui. Existe uma harmonia que é muito difícil você ver. Normalmente o cara arruma o escritório e desarruma a loja. O que você percebe muito em loja, principalmente loja de carro, os caras poluem. O cara põe os carros, quadros, tapete. Porra, eu não vendo nem quadro nem tapete, eu só vendo carro. Quantas pessoas entram lá, pô, por que você não põe um negócio de Fórmula 1 ou Mônaco? Eu falei, você tá louco? Fora Você que vai tira a atenção. baianar tudo, né? Vai ficar um negócio todo sem nexo. Você tira a atenção, pô. Né? Então a gente só coloca. Então tudo isso fica sobre o meu critério, ele não mete o bedelho, a área dele eu não meto o bedelho, então não tem esse lance de
Não tem essa vaidade. vaidade. Autonomia pra cada um, né? Vaidade. Essa coisa dele, por exemplo, a vitrine, ele troca toda semana, às vezes 2, 3 vezes, enlouquece os caras. Bastante. Então, porque não gostou do jeito que for, ele vai lá e troca. Eu nem abro minha boca. Mas ele pega uma folha de papel e começa a desenhar a posição que ele vai colocar os carros. Não é que ele chega lá, ele faz um negócio bem feito. Isso eu aprendi quando eu mexi com moda. Eu tive confecção há muitos anos e eu tinha a loja de roupa também. Eu aprendi que o primeiro vendedor de uma loja chama-se vitrine. Depois vem a gente. É o visual. Vitrine é o vendedor da loja. Então eu troco. Agora, os meus concorrentes não trocam porque dá trabalho, o cara é preguiçoso, o dono da loja deixa na mão do gerente, o gerente está cagando e andando, normalmente, né? Então, Não, showroom eu você troco. sempre tem que estar mudando. Tem que estar mudando. Carro de posição, E outra, apesar de... inverte, pega de lógico. baixo, põe em É, cima. apesar de ser bem arrumado, é sem frescura. Então eu deixo de um jeito que o cara pode abrir porta, não fica aquele negócio, "Ai, será que vai bater ali e tal?" Eu deixo o cara à vontade, entendeu? Ah, posso entrar? Fica à vontade, tá aí para isso. Mas precisa estar arrumado. Uma pergunta que eu queria fazer é como vocês avaliam a entrada de um carro pro showroom de vocês? Como que é esse processo na Larte? Putz, isso Porque pra... vocês têm carros muito específicos, muito únicos. Você está falando precificar? Não, Não. É O como crivo, você o aceita crivo aquele dele. Crivo, carro exatamente. consignado. É o que eu falei aquela hora. Muitas vezes, eu até vou usar um termo que o pessoal, depois vocês querem, você até corta, mas é o seguinte, o cara chega achando que tá com a Gisele Bündchen, aí você vai explicar que ele tá com a Dercy Gonçalves, dá um B.O. do cara. Aí você tem que explicar pro cara, meu amigo, vem aqui, pegar na mãozinha dele, levar ele para dar uma volta dentro da loja, e aí o cara faz assim, tem razão, meu carro não pode estar. Não é porque o cara tá querendo te enganar, é porque o critério dele de bom é aquele, Isso aí. de ótimo é aquele. Então, cada pessoa tem um critério. Aquele é o carro dele, ele é apaixonado. Então, aí você fala, olha, eu posso colocar seu carro aqui, mas tem que fazer isso. Você está disposto a gastar esse dinheiro para a gente tentar minimizar os defeitos? Aí o cara, mas será que precisa? Precisa, olha aqui. Aí você começa a fazer comparativo. Então tem que ter muito cuidado, porque aquela é a paixão do cara. Você não pode chegar, meu carro bateu aqui, isso aqui tá... Tem que ter cuidado para falar. E esse é o critério que a gente utiliza. E muitas vezes a gente rejeita a consignação porque não vai ficar bom, mesmo gastando dinheiro. Mas tem que ter muito cuidado para falar. É a mesma coisa lá na MF Import. Eu rejeito muito a consignação. Aliás, eu não faço apelo de consignado em bairro, tudo, porque senão acaba indo muita coisa que não é interessante. Você vai responder pelo carro sempre. Exato. É isso aí. Por invicção e pela manutenção. Tudo você vai ter que responder lá. É complicado. Então o critério nosso, o crivo é bem pesado para a gente tentar minimizar quando o cara compra o carro, ele ter a menor quantidade de problemas possíveis, né? E muitas vezes acontece, ele e o meu filho Gustavo, se eles não gostam do carro, eles não gostam. Não, tá? Mas esse carro é muito feio, mas tem quem gosta, gente. Vamos um patinho feio, né? O carro é bom, ele é feio pra gente, mas tem quem gosta. Tem quem goste. Então a gente tem que às vezes pegar uma consignação meio contrariado, porque há quem goste do carro, É entendeu? verdade. Aconteceu um caso essa semana. Nós pegamos um... vou ter que falar. Nós pegamos um MP Laffer verde. Só que ele era um verde metálico e o cara que fez a pintura metalizou com 500 cores de pigmento. Meu carro, quando batia o sol, cara, era horroroso. Toma Horroroso. cuidado pra falar. Porque o carro vendeu, não é? É que exageraram no pigmento da pintura. Mas vendeu. Fica muito... Aí o Mauro falou, não, pode pegar que vai vender. Vai vender, E vendeu. porque é o seguinte, um carro desse bom vale 140 pau. Esse aqui é 70 paus, É. porra. E é um MP lá. E então, é o Metade seguinte, do o senhor preço quer um de ainda. 140, gasta 70 aqui que fica igual. Entendeu? Aí o cara, Mas foi eu quero esse engraçado. aqui. O Gustavo, que você Ele gosta. não tal. queria o carro de jeito O nenhum. Gustavo foi que vendeu o carro. E quando o Gustavo foi apresentar o carro, disse que abriu um sol, tava meio uma nuvem assim. O Gustavo, ai, graças a Deus, a nuvem e tal. Aí abriu o sol, aí ele falou pro cara, é um pouquinho exagerado. O cara falou, não, eu gosto. Gostei. É isso. Entendeu? Então, quando ele fala horroroso pra mim, pra você não é. Pro outro é bom. Então, você tem que ter muito cuidado nesse critério. Porque esse carro é muito original, ele era muito honesto. Ele te oferecia exatamente o que ele está custando.
Não adianta você querer pedir 140 nesse carro, porque 140 tem que não ser um vale carro nada. pronto. Só que a pessoa que era dona do carro entendia isso. Alguns não entendem. Ele acha que aquele tem que valer igual, MP é a mesma coisa, tem que valer 140 pau, você entendeu? E não é assim que funciona. O mercado é isso aí. E Delso, Mauro, vocês já eram amigos quando começou esse casamento na sociedade? não, Como não. é que vocês foram apresentados? Porque você já trabalhava com carro, né? Muito pelo contrário. Ah. Porque o Delso, eu chamo ele de sincericida, né? Se você quer estragar uma reunião, leva ele. Você vai estragar. Ontem eu tive 2 reuniões, graças a Deus que ele não foi. Porque ele ia Isso pular é no muito cangote legal. do carro. Isso é muito Ele- legal. Cara, Mas isso é bom. Começou com sacanagem, eu... Assim, Transparência. Ele tá preso aqui, como isso dá expor, vai lá, Delson. Então, é mais ou menos assim. Libera tenho- o Rottweiler, Eu né? tenho umas, eu tenho umas situações Pois é, assim. Mas tem que se controlar, né? A minha mulher, desculpa te cortar, minha mulher falou, alguém fala assim, ó, ainda tem um poodle aqui, vocês não têm cachorro, né? Você não quer um poodlezinho? Pô, é tão legal, você tá com a tua filha morando fora, pelo menos vai te calentar. Ela falou, não, mas eu já tenho um cachorro. Você tem cachorro? Ela falou, um pitbull. É o meu marido, Um né? pitbull. Ela é tiradora de sarro, ela é ótima. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu não conhecia o Delson, né? Então, quando eu conheci o Delson, foi assim, eu tava em 2006, em Águas de Lindóia. Não, você tava em São Paulo. Você tava fazendo exposição lá Não, com a Larte. aquela Mercedes. Ah, tá. Não, esquece. No leilão, no leilão. Não. Ele estava com a Private Collection. Eu ainda trabalhava na outra empresa. Aí o Paulo Louco vira pra mim e fala, pô, você que quer uma Porsche azul clarinha, tem uma lá na Private Collection. 200 pau. Foi 200 pau. Mais ou menos que ela valia na época, era isso, um pouquinho mais. Né? Aí a gente entrou, ele tava lá sentado atendendo um cliente, a gente ficou meio de lado. Aí quando teve a oportunidade de falar, olha, o Paulo falou, ele tá interessado nessa Porsche. Você falou que é 200 pau, 200. Como 200 pau? O carro é 300 pau, você tá louco? Eu falei, meu Deus do céu, deixa eu ir embora daqui, que esse cara é bravo, né, meu? Aí eu falei, desculpa aí, ele se enganou, valeu, tô indo embora. Eu falei, nossa senhora, saí daqui. Ele não lembra, mas quem apanha não esquece. Aí, outra vez eu fui na Private Collection pra ver um Passat. Acho que eu tava com uma lambreta, sei lá, com capacete Mas de você motor. trabalhava com carro. Trabalhava com o carro. Aí eu cheguei lá, ninguém me deu atenção. Falei, porra, meu, só porque eu vim ver o Passat, não dá certo aqui, não dou sorte com esses caras, vou embora. E passou. Aí eu comprei de um sujeito uma Corvette e uma Mercedes. E aí o cara falou pra mim, olha, eu já tinha combinado com o Delso, que agora ele abriu uma loja, a Larte, ele tá indo pra Águas de Lindóia com o stand da loja dele, a Larte. Eu já paguei, inclusive. Você não quer mandar os carros? Você vai vender? Eu falei, ótimo. Aí ele me apresentou o Delso, que eu já conheci, mas fiz assim muito prazer, né? Fingi que estava conhecendo aquela... Somente. Falei, não vou abrir a boca, né? Aí ele falou, mas você vai mandar os carros? Você nem me conhece. Não, tudo bem, pode levar os carros para vender e tal. Aí quando foi numa quinta-feira, ou sexta, ele me ligou e disse, olha, tem uma oferta no carro aqui, 100 mil reais. Eu falei assim, mas não dá para esperar. Ele falou, não, aqui em Águas de Lindóia, o primeiro dia, o segundo é hora de vender. Daí para frente você pode perder a venda. Eu falei, pô, vê se dá para rachar no meio, era 115, vê se faz 107, mas faz o seguinte, fica a teu critério, cara. Você tá sentindo a temperatura, vende do jeito que você quiser. Aí no dia seguinte, foi um sábado, eu fui para lá, cheguei no stand dele, eu fui para a ele tá de costa assim, ele vira para a secretária, que é a nossa secretária até hoje. Como é o nome do cara que é dono dessa Mercedes aí? É Mauro do quê? Ela falou, não sei. Aí ele olhou para trás, eu tô atrás, ele falou, me dá seu sobrenome aqui. Mauro Gaibar, o cara tava fazendo um cheque do HSBC, o cara comprou o carro, falou, tá aqui, ó, vendeu o seu carro e me deu o cheque. O valor que a gente tinha falado, 107, falei, pô, esse cara é honesto, né, meu? Porque uma coincidência, eu cheguei aqui, cara bom, aí passou. Aí eu fui acertar o negócio do documento com ele no escritório, eu falei, por que você não abre uma loja? Ele falou, porque ainda não dá para eu abrir, minha condição não permite, eu tô trabalhando uma, eu falei, pô, mas você tem uma coisa que é super importante, que é esse network de carro antigo, que hoje vale mais do que dinheiro, pô. Eu tô afim de entrar nesse mercado, vamos abrir uma loja. E foi aí que começou, ele nem me conhecia e eu nem conhecia ele. Quer dizer, eu conhecia que já tinha tomado 2 porradas. Foi na taparia. Mas o Mauro, ele foi muito assim, ele entregou a chave do carro dele na minha mão sem me conhecer, entre aspas, né? Foi legal, né? Porque eu peguei, enfiei o carro na plataforma e fui embora. E ele pedia um valor bem mais alto do que o 105 que foi vendido. Ele pedia acho que 130. E esse cara que fez a proposta, se você fala, ó, 105 eu não consigo, 115 vai, ele não compra, é o preço que ele falar.
E 105 era um preço bom para ele também, porque ele tinha pago mais barato e Lindóia... Isso também pouco importa. Pouco porque importa. você ganhar um carro numa rifa, você vai vender pelo que vale, tá? Deixar bem claro. E Lindóia vende um dia antes da inauguração e no dia da inauguração. Depois não vende. Eu fiz 10 anos lá, não vende. Eu falei para ele, ó, cara, se não vender hoje, aí só na Bacia das Almas. Você não faz mais, Lindóia? Não, A gente não faz feira nenhuma. nenhuma. Porque é o seguinte, qual é o sentido da feira? É você divulgar a sua marca, como qualquer feira. Você tem o salão do automóvel, o cara não vai para vender carro, ele vai para divulgar a marca dele. E lá deveria ser assim. Mas aí você vai para Águas de Lindóia, adoro o Mingo. Ele tá certo, ele tem que vender o espaço. Mas você vê um monte de cara que não tem loja de carro lá vendendo carro. E lojista mesmo, você vê pouquíssimos. Então, mas na verdade, eles vão para vender carro. Eu gostaria de ir para fixar mais a minha marca. Eu penso que feira é para isso. Ou para colocar algum carro importante para exposição. Então, o critério que o brasileiro adota é diferente. Não é culpa de quem organiza o evento. Quem organiza o evento, organiza. Você pode ir lá do jeito que você quiser. Porque tem caras que levam lá a marca deles de oficina, de restauração. Ele está divulgando. Ele não está fazendo restauração nem vendendo peça lá. Ele está divulgando. Então, esse é o critério que devia se adotar. Eu gostaria que alguém chegasse a fazer um evento. Olha, nós gostaríamos de ter a Larte lá. Para vocês, custo zero. Porque é importante que a Larte esteja no evento. Porque ela é conhecida. Mas não acontece isso no Brasil. Em qualquer outro lugar, por exemplo, a Larte que está lá na França, essa aqui. A Porsche chamou eles para eles fazerem roupa. Parceria. A parceria, ele tem parceria com a Porsche, imagina. Porque é importante a marca lá. É representatividade, né? Entendeu? E a gente aqui, a gente patina com isso aí, porque, por exemplo, o cara vai no leilão para quê? Para comprar carro barato. Ele não está preocupado se o carro é bom, tem que ser barato, porque é leilão. Exatamente. E não é isso, o leilão é para pegar e comprar qualidade também. Por isso que é legal fazer aquela avaliação antes, né? Você tem os dias antes pra poder fazer uma vistoria, pra dar uma olhada, pra ir penso no dia assim, do leilão dar um lance, Eu né? vou com uma equipe antes para fazer uma avaliação. Você tem que ver o que você está comprando. Exatamente. Você vai saber o que você está comprando. Compro só aquilo que tem, Isso é tem no mundo, interesse. no mundo todo, né? Na Europa, nos Estados Unidos, que os leilões são fortes, é assim também. Os caras olham antes. E aí, depois desse encontro de vocês, aí nasceu a união de lá para cá. Aí o negócio foi indo. Aí, vamos Não abrir foi uma nada- loja, vamos abrir uma loja. Não foi nada. Foi engraçado porque o cara que passou o ponto para nós não botava fé que a gente ia para frente. Que ele deu a entender várias vezes nas conversas. Quem sabe vai dar certo, tal. Porque ele não deu certo, né? Mas ele tinha uma loja de seminovos, né? Importados. Mas o cara não dava pós-venda. Zero de pós-venda. Então, Um grande vendedor. um grande vendedor. Um dos caras com o maior poder de persuasão que eu conheci na minha vida. Mas ele não administrava a venda. Você dava o cheque para ele, cara, você não conseguia mais falar com ele. Sumia. Sumia. O ponto lá que a gente está é muito bom, né? Ele é um ponto bacana, é conhecido a loja lá. Todo mundo conhece. Ontem mesmo eu estava numa reunião. Vocês trabalham com o quê? Eu trabalho com carros antigos, né? Eu falei, pô, a Larte? Os caras conhecem, isso acontece toda hora, porque o ponto também divulga bastante. Ali na Hélio Peregrino também tinha uma outra loja de antigo ali, era o Jardineiro. Não. Tinha o Maurício Marques. Chamava Universo Marques. Universo Marques. Mas, E mais infelizmente, ele outro fechou. nome, como é que chamava? Tinham dois nomes a loja. Lembro. A Jardineiro ali na Avenida O Europa, Jardineiro, né? não. A Não Jardineira. era Do Miliduc? Bolinha. Não. Miriduque, Do Miliduc. lado do Bolinha era a Private. Private. A Jardineira era na Bandeirantes. A Jardineira foi na Bandeirantes, ela deixou de existir, aí passou a ser uma churrascaria. Aí depois abriram uma loja Jardineira número 900, acho que da Bandeirantes, ficou lá um tempo. Ele foi um dos pioneiros na época de carro E há antigo. 20 anos atrás também tinha na Água Espraiada, que eu me lembro que eu passava Não, carro mas ali antigo. era Miriduque, Era Miliduc, do Flavinho. do Flávio. Que aí se associou ao Universo Marques, eles ficaram por um período na Hélio Peregrino, e depois eles se separaram a sociedade e foram para a República. Aí o Maurício Marques foi para a República do Líbano, aí depois saiu da República do Líbano, foi para Inhambiquaras, e aí ele resolveu parar. Porque ele tem muito carro importante. Trabalhar com carro antigo não é fácil. E
E ainda mais no Brasil, né? Aqui no Brasil o cara tem que saber dançar samba, bolero, chachado, pagode, Tudo, balé. tudo. Entendeu? E ser empresário nesse país aqui é complicado. E os caras vão te taxando. Fica difícil trabalhar. E aí é uma luta diária, dia. né? Todo dia a gente tem uma luta. O vendedor é isso. Ele não sabe quanto ele vai ganhar, ele não sabe o que vai acontecer. Mas tem que estar lá, gente. Eu penso assim, eu penso no macro. Quantos carros eu vendo em média por mês? Pode ter um mês que eu vendo a 5, no outro eu vendo de 30 e vamos embora. Vou fazer na média, eu não penso só naquele mês. E a gente vem lutando e vem conseguindo fazer as coisas acontecer e fidelizando o cliente, sempre fidelizando o cliente, entendeu? Graças a Deus a gente tem um conceito bom no mercado, em questão de qualidade, atendimento, tudo isso aí, isso é o que vale. Maurão, Delson, em época, fala pra nós aí que carro que vocês usavam, momentos assim de nostalgia. Que carro que você usava, Maurão, Delson, que traz, porque hoje vocês mexem com carros antigos. Então fala pra nós, hoje na coleção de vocês, na loja que vocês vendem, tem algum carro ali, você fala, pô, esse de garota eu usava demais, esse eu conheci a minha esposa, nesse aqui que eu tô vendendo. Tem muita coisa assim que tem história, né? Que nem eu falei daquele carro do meu pai que eu lembrava do volante. Tem um Impala branco com interior vermelho do meu tio tinha, pô, nunca esqueci aquele carro. Quando teve um na loja preto com interior vermelho, eu achei lindo, eu lembrei, né, do carro. Agora, quando um outro tio meu comprou uma Puma, a primeira Puma, acho que era 70 a Puma dele. Quando ele chegou amarelinha, 72, eu tinha 12 anos. Aí ele chegou com aquela Puma, eu fiquei olhando, imagina uma Puma em 1972, você tá de brincadeira, né? Parecia uma espaçonave, né? Aí ele virou e falou assim, vamos dar uma volta. Eu falei, vamos. Aí eu falei, você não pode ir dirigindo. Eu falei, você tá brincando. Então eu nunca mais esqueci desse momento. Uma Puma, quer dizer, uma coisa grandiosa. E aí meu pai, ele tentou comprar um Galaxy 67 com interior vermelho, branco com interior vermelho. E eu lembro da tristeza dele, que ele fez todas as contas possíveis e imaginárias e não conseguiu comprar esse carro. Aí eu falei, quando eu crescer, eu vou comprar um carro desse pro meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 16 anos. Mas quando eu cresci, eu comprei um carro desse. Comprei um Galaxy branco com interior vermelho. Eu tinha isso na minha mente. Eu voltei ao passado. Eu lembro passeando com ele no carro. Eu lembro todos os detalhes daquele dia, ele experimentando o carro. Eu lembro da tristeza dele e não conseguir comprar. Então, esse foi um momento. Quando eu consegui comprar meu primeiro carro, foi um Passat TS 1978. Poxa, não sou te falar, né? Aí fiquei com isso na cabeça e fui e comprei um Passat, pouco tempo atrás, um TS 78 branco, igualzinho o meu, com 60 mil quilômetros, zero, que quando eu cheguei de moto na garagem da minha casa, o carro, eu pedi para deixar em casa, o carro estava estacionado, eu fiquei com o olho cheio de lágrimas. Porque, porra, voltei, eu lembro da dificuldade, desculpe o termo, mas eu ralei a bunda nas ostras para comprar aquele carro, entendeu? Eu não tinha grana. E foi muito difícil. E foi assim, que esses carros têm memória afetiva para mim, são esses carros, até essa data. E aí hoje o que está pegando muito é da década de 90, essa moçada, que é os Gols, os quadradinhos, essa coisa aí. E o Delso teve vários carros. Para mim é interessante, porque eu sempre fui apaixonado por carro. Comecei a dirigir muito cedo. Meu pai me colocou no colo dele, tinha 6, 7 anos. Então eu dirigia na USP. E logo eu me apaixonei pelo negócio. E quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu estava andando na rua assim, por exemplo, e via um carro. O que a gente mexe hoje, Mercedes, Porsche, seus carros, eu ficava, cara, horas olhando o carro. Sempre estava de bicicleta, punha a bicicleta num canto, eu ficava horas ali. Nossa, eu falava assim, cara, como deve ser dirigir um carro desse? E eu me pegava muito em velocímetro, né? Os carros que marcavam 200, que o que marca não é o que vai, né? Então o carro marcava 200, porra, vai a 200 por hora. Uau! Puta, isso em 1900 bolinha, né? Eu tenho 66 anos, então você imagina. Aí, hoje, quando eu olho todos esses carros que a gente tem, usa, trabalha, anda, dirige, era tudo que eu sonhei. Então, hoje a gente tem a oportunidade de andar em
todos os carros que eu achava que nunca na minha vida eu ia poder sentar num carro desse, independente de poder aquisitivo ou não. E a vida é muito louca, né? Ela levou por esse lado. Então, eu hoje, todos os carros que eu sempre sonhei e que eu ficava horas olhando, eu já dirigi, já tive, já guiei, já vendi, já trabalhei. E é muito louco. Agora, o meu primeiro carro foi um Cinca 1962, acho, um verde abacate horroroso, que só dava problema. É o Belo Antônio. Você sabe qual é o apelido do Sica era Belo Antônio? Não, Horroroso. Porque ele era bonito por fora, mas uma merda por dentro. Né? Depois comprei, Essa eu não sabia, hein, comprei meu? um Belo Antônio. O meu segundo carro foi um Fiat 1947, vermelho com interior verde, que era legal pra caralho, mas quebrava pra cacete, e assim foi. Tem uns carros com apelido. O Gordini tinha um apelido de Leite Glória. Você sabe por quê? Não. Desmancha sem bater, porque que é o leitinho, né? Sim, Que era o sim. Leite Glória, né? Então, você bate, ele desmancha sem precisar ficar batendo a Pô, colher. essa eu vou falar pro meu E o pai. Belo Ele teve o Antônio. Gordini. O Belo Antônio é aquele cara bem arrumado, né? Aquela coisa assim, mas uma merda. Carros mais icônicos que já passaram ali pelo estoque de vocês, na opinião de cada um. Ixi, vários. Pode ir falando. Vários. Apareceu um carro que o Hitler presenteou para o presidente do Deutsche Bank brasileiro. Mercedes, Uma provavelmente. Mercedes 1939. 39. Na verdade, ela era 36, né? Bom, enfim, carro lindíssimo. O carro era uma coisa assim de outro planeta. 1939, suspensão dianteira com duplo amortecedor e dupla mola helicoidal. Estavam 100 anos na frente de todo mundo. Motor liso, um carro legal. Acabei vendendo pro Nelson Piquet esse carro, Jura? juro. Depois ele deixou pra gente revender, mas ele ficou com o carro um bom tempo. E a gente revendeu esse carro pro César, depois o César quis revender também, depois de um tempo a gente vendeu pro seu José Ribeiro. É um E pra carro- você, o que mais de diferente já passou lá? Eu acho que um dos carros mais importantes que passaram pela loja foi um Hispano Suíça 1911. Esse carro era do primeiro colecionador importante no Brasil, que é o Robert Lee. Robert Lee, né? E esse carro aparece você põe no Google e aparece um carro super importante que acabou indo para a coleção aí da Maria Lia Aguiar, lá para a fundação, né? Que o Luiz comprou esse carro e a gente teve a felicidade de vender, porque veio parar na nossa mão, foi uma bênção, né? É um carro importante. Na minha opinião, o carro mais importante que a gente vendeu lá, dentre muitos assim, é um dos mais importantes. Mas já teve Mercedes SL, Jaguar. Agora tem um C-Type lá, que estão pouquíssimos no mundo. E esse C-Type é uma recriação, né? Quando você fala recriação, não é um carro, uma réplica. Ele é um carro feito exatamente igual ao original. Carro construído na Inglaterra, todo de alumínio, com a mecânica igual ao original. O original é um carro que vale hoje 8 milhões de euros, ou de libras, que é 40 milhões de reais mais ou menos. E essa recriação que está na loja, que eu falo com segurança, que é um dos carros mais legais que eu guiei até hoje, de época, vamos dizer assim, 1900, o carro acelera, faz curva, é confortável. É um carro para fazer 1000 milhas, vamos dizer assim. E o carro está de graça lá na loja. O preço dele está super convidativo, porque é perto do valor do carro principal. E eu não sei como esse carro não vendeu até agora. E o Delcio outro dia falou, anda no carro. Eu falei, não, anda no carro. A hora que eu andei, eu não acreditei. Maravilhoso. O carro é fora do comum. E eu não sei como esse carro não vendeu. E é único. Hein? É único no Brasil. Acho que talvez na América do Sul deve ser único. E esse carro para mim é super importante. E tá lá dando sopa e o pessoal tá dormindo. E vocês têm carro colecionável particular de vocês que vocês não colocam à venda? Eu Fica lá na tinha. garagem de vocês? Acaba não tendo, a gente acaba pondo para vender. Acaba pondo, É né? porque tem muito, né? Eu tinha Gira muito. o Passat, o Galaxy, um outro Galaxy. Eu tinha mais carro. Eu tinha só uma Kombi lá, uma cabrita lá. Mas não vendi, porque não vendeu, senão eu já tinha vendido. Por quê?
esse Jaguar que eu tô falando agora, eu tenho vontade de comprar esse carro e guardar, porque ele é demais, mas eu não vou guardar, que eu já sei, eu vou acabar vendendo. Então, não dá para dizer que tem coleção. Eu acabei vendendo até o Passat, que foi meu primeiro carro. Olha aí. Então, atingiram minha vaidade, né? Pagaram o preço do apego, pagaram tudo. Então, eu vendi o carro, entendeu? Mauro, quando que surgiu a vontade do seu filho, o Gustavo? Um abraço, Gustavo. Acabei te conhecendo, a MF Garagem Porte, eu fui lá. Você me atendeu super bem, comprei uma Cherokee blindada, SRT, um atendimento maravilhoso, um rapaz aí com uma segurança maravilhosa em atendimento, conhecedor, toca a loja lá como ninguém, teu filho. Como é que ele apareceu aí com vocês aí? Na verdade, eu tenho 3 filhos, né? 2 trabalham comigo, que é o Guilherme e o Gustavo, que é uma benção eles trabalharem comigo, é uma benção que, normalmente, quando os filhos ou parentes vêm trabalhar na loja, o sócio fica arredio. Aqui é o contrário. Se eu brigar com meu filho, ele briga comigo. Então, realmente eu sou um cara abençoado. Isso que você falou é verdade. Às vezes você tem um sócio, a família vem trabalhar, geralmente acontece isso. Mas o Mauro não tem 3 filhos, ele tem 3 pedras preciosas. Né? Porra, que legal ouvir isso. Mas é verdade. É Nelson. inacreditável o nível de honestidade deles todos, assim, mas é fora do padrão. Eu realmente sou um cara abençoado. Berço, né? É berço, com certeza, e bênção de Deus para ele. Graças a Deus. Conseguir passar os valores da vida, né? Que a gente vale mais uma grama de exemplo que 10 toneladas de conselho. Você ter um filho bom é legal, você ter 3 não é normal. Perfeito. Então, você trabalhando direito e fazendo as coisas certas, os filhos, consequentemente, vão fazer igual. Eles trabalham, os 2 trabalham comigo. O Guilherme, ele teve comigo desde os 14 anos de idade, aí teve um período que ele foi para a construtora do avô, ficou lá 3 ou 4 anos e voltou. O Gustavo está lá com a gente quase desde o começo, uns 10 anos, eu acho. E no começo ele tinha muita dificuldade, né? Porque ele é um cara introvertido. E aí, uma vez, ele me perguntava tudo. Eu disse, olha, Gustavo, erra. Faz o que você achar que deve fazer. Erra. Eu vou te apoiar, toca o pau, você tem que aprender. Ele nunca errou. E ele faz as coisas sozinho. Então, antigamente, você chegava na loja, eu sabia KM do carro, o ano e o preço. Hoje eu tenho que ficar gritando, Gustavo, que é esse carro mesmo? Quanto é esse carro? A gente pergunta tudo para eles. Né? Aí eu comecei a abrir mão. Por quê? Porque eu tenho como meta daqui 2 anos tirar o pé legal e que eles administrem. Então, eu ter esses filhos que eu tenho, eles pegaram gosto pela coisa, é uma tranquilidade, né? Pra gente poder... Porque, infelizmente, é isso. Quando você ganha um dinheirinho, você já tá velho, né? Quando você é novo, você não tem pra gastar. Quando você tem pra gastar, gasta em remédio. É uma merda. Exato. É aquela história. É verdade. O que eu Ciclo da vida. O que eu quero comer, de comida não pode. E o que pode, eu não quero comer. Entendeu? Quem dá bola pra mim, eu não quero. Mas quem eu quero que dá bola, não dá. E assim é. Quando você ficar velho, vai dando tudo errado, né? Então, é isso aí. Então, eu acabei comprando lá uma Cherokee blindada. E aparece muito carro blindado lá? Às vezes aparece. Outro dia teve uma Mercedes, mas não é uma coisa corriqueira. Quando entra carro semi-novo pra gente, é carro que entra na troca dos antigos e a gente tenta se livrar o mais rápido possível, porque o carro seminovo cai o preço, tem IPVA para pagar, é uma encheção de saco. Então a gente tenta se livrar o mais rápido possível no seminovo, mas às vezes entra. Mas essa Cherokee SRT é impecável. Não, mas esse carro que você compra é um carro colecionável, é diferente. Não é um carro, não é uma Cherokee qualquer blindada, é uma SRT, né? Carro muito bacana, viu, Vitinho? Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês por exemplo, a gente é muito impactado por algumas tendências do mercado, né? Por exemplo, a gente vê que de 10 anos pra cá teve carros que tiveram uma onda de valorização muito forte. Vou até puxar alguns exemplos, sei lá, vamos colocar, por exemplo, F355, 360 Modena. Era um carro que, vamos colocar 10, 15 anos atrás, valiam ali 250, 300, não 350 tão mil. longe, né? Foi até bem pra trás. 10 anos no máximo. E que hoje a gente encontra na base de R$1 milhão. Até mais. Como lidar com essas tendências e ondas do mercado? É um mercado, como reiterando, o mercado que dita é o mercado internacional. Elas começam a subir de preço lá fora porque começa a ter mais procura do que oferta. É a lei natural de qualquer negócio.
E reflete aqui, óbvio, né? Então a gente tem esse parâmetro internacional que não dá para ser outro. E aqui a gente ainda tem a vantagem de, quando o carro está no Brasil, você não precisa importar e pagar a taxa de importação, que é um absurdo. Inviabiliza até o preço, às vezes. E o carro estando aqui, você consegue precificar um pouco mais, porque se o cara for importar, ele vai pagar mais ainda. Então é melhor ele comprar aqui, às vezes pagando até um pouquinho mais caro, mas o carro está aqui, ele está vendo, tem procedência, tem histórico, documento. Então paga mais caro, mas não é ruim. Ruim é quando você tem um gasto. Gasto é aquela coisa que você compra e não valoriza. Isso é gasto. Quando você compra qualquer bem que valoriza, não é gasto, é investimento. O problema muita gente não sabe, mas o carro antigo ele é taxado é a mesma coisa que um carro 0 km, se você quiser importar, é 150%, é uma vez e meia do valor. Então tem carros que inviabilizou a importação. Nós nunca trouxemos nada, porque o celeiro no Brasil é muito grande. Exatamente. E até poderíamos trazer, mas aí o carro antigo, para começar a dar um lucro razoável, o investimento é muito grande. Então a gente precisa disponibilizar uma outra grana maior para começar a trazer carros. Você precisaria de um fundo. Hoje, se tivesse um fundo no mercado, ia ser legal. Porque, tipo, esse carro que a gente comentou antes, que a gente fez uma parceria, é um carro para um fundo, que ele vai dar uma margem de lucro grande. Se você tem uma grana no fundo, você viaja e vai trazer carro que vai dar uma margem boa de lucro. Então, esse mercado de carro antigo, ele é violento. Só que o investimento também tem que ser grande, porque tem carros aí, se você for precificar o estoque que a gente tem lá entre o nosso e os consignados, o valor é estratosférico. É difícil trabalhar, porque para começar a ganhar dinheiro, o carro tem que ser acima de 200 mil. 10 carros, 2 milhões. Aí vai embora a brincadeira, entendeu? E esse mercado é desse jeito. Mas é um mercado muito bom. Mas a tua pergunta foi, que agora eu me esqueci, como precificar essa coisa. Não, como ir entendendo essas tendências de ondas do mercado. Essa tendência de onda no mercado é o que ele falou, é o mercado internacional. Então você segue isso padrão aí. internacional. E muitas vezes quem dita o preço aqui somos nós mesmos. É isso aí. Sempre os lojistas. A gente vai determinar o preço do carro. Então, quando eu ponho um preço lá, a gente coloca, o cara, pô, você tá maluco? Tô. Muitas vezes o carro não vende. Eu tô pedindo, por exemplo, esse carro que eu acabei de citar, o valor é baixo. Se aumentar 500 mil, vai vender. O pessoal tá achando o carro barato. Então, o pessoal não vai atrás do barato. E eu prefiro que a gente seja conhecido por caro e bom do que barato e ruim. Esse é o mercado. Perfeito. Então, nossos carros, não é que eles são caros, ele tem valor. O valor dele é aquele porque o carro tem esse mérito. Não é que eu estou pedindo aqui na história do MP Lapper. Um é 75, outro é 140. Mas por quê? Porque, pô, eu preciso te explicar. É isso aí. Então, quem determina isso somos nós. Só que eu tenho que ter cautela, cuidado e estar sempre ligado no mercado lá fora. E hoje, como é que tá as redes sociais de vocês? Quem é que tá mexendo? Quem cuida é o Gustavo. É o Gustavo. Ele Instagram, Facebook, YouTube. Ele é the best nisso aí. Se dependesse dos dois aqui, não ia ter... Dinossauros, né? Que legal. A gente fica o tempo todo gritando, vem aqui, o computador parou, como é que liga essa merda aqui? Então, é mais ou menos assim, entendeu? E eu que outro dia parei o Alex ali, a gente padronizou todas as senhas, Gmail, Facebook, Instagram, anotamos tudo. Nós estamos chegando no finalzinho. Delso, Mauro, vocês querem mandar abraço para os parceiros de vocês, patrocinadores, hein? Bom, enfim... fique à vontade aí no espaço ou falar nas redes sociais de vocês. Na verdade, não podemos citar nome de ninguém, mas a gente só tem a agradecer a nossos clientes que são fiéis e estão sempre valorizando o nosso nome. E eu quando conheço alguém, acabei de conhecer, mas já ouvi falar de vocês trabalham muito bem, isso aí nos enche de orgulho. Então, eu quero agradecer essas pessoas que divulgam no boca a boca como a gente trabalha. Isso aí, principalmente, é o que faz com que a gente cresça e queira cada vez mais continuar nesse mercado. Com relação ao Instagram, o nosso Instagram é larte.br, né? E o Instagram, graças a Deus, ele é bem visitado, o site também é, e ajuda muito nas vendas. Então...
É o caminho para a era digital, né? Exatamente. Uma coisa importante de falar é que muitas pessoas ficam inibidas de ir na Larte, né? Falam, pô, não vou lá, só tem carro legal, não vou comprar nada, vou ficar enchendo... Mas, poxa, venham conhecer a Larte. Porque se você gosta de carro antigo, ali é um passeio. E nós vamos te atender independente de comprar ou não. É importante que vocês venham, pô, é uma satisfação receber qualquer pessoa lá. Naquele momento ele pode não ter, mas ele pode vir a ter. Outro dia tinha um senhor de rua, morador de rua, ele ficou com a testa no vidro. Eu falei, você vai sujar toda a minha vida, entra aqui, pô. Mas pode? Eu falei, pode. Ele falou, com essa sacola cheia de dinheiro aí nas costas. Ele falou, antes esse. Eu falei, mas não é hoje, mas um dia vai ser, fica à vontade. Ele chorou, porque eu falei, pode entrar na loja. O quanto é importante para as pessoas. Então venham nos visitar e nós vamos ter prazer em atender qualquer um. Eu fui lá, eu fiquei encantado. Canso de falar, né? E acabei comprando um carro. E é Mas lá atendido pelo muito Gustavo, legal. tá vendo? Isso, muito legal. Rapaz educado. Muito Qual que é o legal, endereço lá? Muito legal. Ali é a Avenida Hélio Pelegrino, 651, Moema. Perfeito. Os meus agradecimentos também vão para os nossos clientes, né? Porque outro dia me perguntaram assim, qual é o seu cliente mais importante, né? Eu falei, todos são importantes. Existem os clientes famosos, que é diferente de ser importante. Clientes famosos nós temos vários também, mas todos os clientes são importantes, todos. E graças a eles que nós estamos aqui, graças ao prestígio que eles nos dão. Né? E eu não podia deixar de esquecer também um abraço pro Luciano. Gordo. Pô, o Luciano que chegava em mim lá na loja, acho que eu acabei comprando um carro dele, ou do amigo meu. Pô, e ele insistia pra mim ir na correria lá na loja, na MF Import, lá na venda dos carros. Eu falei, não, Luciano, eu vou lá. E ele insistiu. E o Luciano é um grande conhecedor, que a gente fala assim, quando a gente está em dúvida de alguma coisa, consultar os universitários é o Luciano. Poxa, e ele que abriu aí, eu conhecia vocês, mas o Luciano que foi o cara, falou, vai que é certeza de dar bom negócio. Ele é um cara simples. Eu te conheço, Alex, e eu conhecendo eles, vocês vão se juntar, vai dar negócio. É isso aí. Então, assim, um abraço pra você, Luciano. É isso aí, Luciano, um abração. Eu chamo ele de Google, às vezes. Né? A gente precisa saber alguma coisa de um Dodge, liga pro Google que ele fala, entendeu? Ele é sensacional. Muito bom. Alex, finalizamos? Finalizamos. Sensacional. Agradecer muito, Mauro. Agradecer muito, Delcio, aí, pelo tempo de vocês aí, por vir a gratidão participar é nossa, junto com a gente. Claro. Você já conhecia o MF já, né? Já. Ainda somos um bebê no mundo digital, né, Alex? Começamos esse ano aqui, agora. estamos engatinhando. A oportunidade que vocês nos deram é que nós temos que agradecer. Estamos aqui para divulgar o nosso trabalho. Isso é uma oportunidade. Isso aí. Perfeito. Esse é apenas o nosso 13º programa, então estamos aí engatinhando, né? Começando a andar ali nesse mundo do YouTube. Então, pedir muito que todo mundo aí se inscreva, que todo mundo também vá nas redes sociais deles. Se você tem curiosidade para saber o que eles têm no estoque, cara, vale muito a pena vocês irem conferir lá, porque cada joia é literalmente uma obra de arte aquela loja, então vale muito a pena. Siga a Larte nas redes sociais. E, Alex, agradecer muito a você também pela presença aqui, por estar junto com a gente. E vamos dar uma olhada na central ali, já despedir de todo mundo, ó. Turma, muito obrigado. Deixa o comentário aqui, deixa o curtida aqui, se inscreva no canal da MF Import. Tamo junto, muito obrigado a todos. Tchau, tchau.